Saúdo a você e a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Eu vou trazer uma palavra para o nosso dia, para a nossa meditação, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 11 ao 21, onde a palavra de Deus diz assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatadas das vossas vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra nos diz, sobre o sacrifício de Jesus, como diz, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E como ele diz, que ele ia para o Pai e enviar o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas aquele que buscar ao Senhor, que busca temer ao Senhor, pode receber a presença do Espírito Santo. Conforme você confessar que deseja buscar a palavra de Deus, que reconhece Jesus como único Senhor e Salvador, e você se permite ser moldado e transformado, o Espírito Santo se aproxima de você e ele renova suas forças e ele vai te transformando e te direcionando. E a palavra diz, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Jesus, ele veio aqui na terra e ele sofreu, pagou um alto preço na cruz, não para si mesmo, mas para nós, e para a glória e honra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele pagou um alto preço na cruz por nós, mas a sua palavra diz que aquele que verdadeiramente amar Jesus Cristo busca obedecer aos seus mandamentos, e este será amado do Pai, e Jesus Cristo se manifestará a este que buscar pelos seus mandamentos. Então, através dessa palavra, eu quero te dizer
que ainda está em tempo, a oportunidade que o Senhor te dá é a cada respirar. É agora, porque mais tarde a gente não sabe. Que possamos buscar, reconhecer e agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele pagou por nós e buscar a salvação de nossas almas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só através dele alcancemos salvação. Mas para alcançar esta salvação que a sua palavra promete, pelo sacrifício de Jesus, como diz a sua palavra, não basta só dizer sim, não basta só dizer que aceita Jesus Cristo, não basta só conhecer a palavra, é preciso viver a palavra, porquanto diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Então devemos ser obedientes, abandonar aquilo que a gente já sabe que é contrário à palavra de Deus e buscar ser transformado a todo tempo, porque somos falhos e precisamos desse renovo espiritual através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, através do sangue de Jesus Cristo, clamando o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para Ele nos lavar e nos purificar de todo mal. E como diz a palavra do Senhor, que não devemos ser ignorantes, não devemos agir como antes, como a gente era ignorantes, no sentido de que a gente não tinha um entendimento antes. Mas se agora eu e você tem um entendimento de que a palavra do Senhor nos diz que é só através de Jesus que alcança a salvação, que não devemos adorar nenhuma imagem de escultura, não devemos adorar outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, que possamos buscar e praticar a palavra de Deus e abandonar aquilo que antes a gente não sabia que era errado, que a gente não seja mais como ignorantes, como pessoas que não tinham entendimento, que não venhamos agir mais assim, porque se o Senhor permitiu que a palavra de Deus se chegasse na sua vida, se chegasse na minha, é para que a gente tenha a oportunidade de abandonar aquilo que antes a gente não sabia que era errado, mas agora a gente sabe, que possamos buscar, porque lá no dia do juízo final, a gente não vai ter essa desculpa de dizer, Senhor, eu não sabia. Eles são da mente, eles são do coração. Ele sabe cada oportunidade que Ele te deu. Ele sabe de cada oportunidade que Ele me deu. Ele sabe de todas as coisas. Então, que possamos buscar sermos filhos de Jesus Cristo, sermos filhos obedientes e não nos conformar com o pecado, não nos conformar com o erro, com o engano, para não enganar nós mesmos e no juízo final ou na volta de Jesus, ou até mesmo na hora de nossa partida, quando nos depararmos com a surpresa. Como Jesus disse que naqueles dias muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu nem te conheço. Porque a palavra do Senhor, ela nos alerta a todo tempo, que Deus é amor, mas também é justiça. E como Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como já diz a sua palavra, santo não são aquelas imagens de escultura. Santo não são as imagens de madeira, nem de barro, nem de gesso. Segundo a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos ser como santos. Santo é o Senhor que fez os céus e a terra, e nós devemos ser santos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós não vamos ser perfeitos, mas a palavra nos chama a ser santo. E o que é ser santo, já que não somos perfeitos? É estar todo o tempo buscando nos consertar, a todo tempo, a todo dia, vigiando a todo tempo, porque somos falhos, podemos nos consertar agora e se não vigiarmos, podemos acabar desviando ou se acostumando com o erro, com as falhas pequenas, com aquelas falhas que às vezes a gente pensa que não tem problema,
Por exemplo, tem pessoas que sabem que é errado mentir, mas às vezes é uma mentirinha tão pequena, aí diz assim, não vai causar problema a ninguém. Às vezes usa até como se fosse uma ajuda, mas mentira não ajuda ninguém. Muito pelo contrário, condena a nossa alma, por menor que seja. Então que não venhamos nos acomodar com os erros pequenininhos, mas que venhamos nos preocupar até mesmo com essas falhas pequenas. Porque se a gente se acomodar com uma falhinha pequena, daqui a pouco a gente se acomoda com mais uma falha maior. E se a gente não vigiar, a gente pode acabar vivendo contrário à palavra de Deus e enganando a nós mesmos. A Bíblia já nos fala, vigiai e orai, está atento todo o tempo, buscando. E a palavra nos convida, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Devemos abandonar toda a prática contrária à palavra de Deus, porque está escrito em Apocalipse 21, verso 8, que diz assim, que aquele que buscar viver de acordo com a palavra de Deus, este que vencer herdará todas as coisas, e o Senhor será seu Deus, e ele será o filho do Senhor. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que possamos buscar, porque a palavra do Senhor nos diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E precisamos clamar o sangue de Jesus Cristo e buscar nos endireitar todo o tempo e crer que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos lavar e nos purificar de todo o mal. E porque está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e por ele credes em Deus, através de Jesus Cristo, crê em Deus que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou. E ele vive e um dia ele voltará. E ainda que não alcancemos a volta de Jesus, sabemos que viemos do pó e ao pó vamos voltar. Mas a nossa alma para onde vai? Precisamos vigiar todo o tempo. Só Jesus Cristo é a salvação. Porque Jesus, ele, através de Jesus, que possamos crer em Deus, que ressuscitou, que Jesus ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e a esperança estivesse em Deus, unicamente um Deus que fez os céus e a terra. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos convida a ser santo em toda maneira de viver. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa refletir nessa palavra e compartilhar com mais alguém.